Olá, eu sou Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta aula eu vou mostrar como gerar etiquetas usando o Report Viewer. Eu vou usar aqui nessa aula o Visual Studio 2015 e vou acessar o banco de dados Northwind do SQL Server. Então, se você não tem Visual Studio 2015, você pode baixá-lo aqui no site da Microsoft. Tá? Eu estou usando a versão Community, que é uma versão gratuita e é equivalente à versão Professional. Depois que você instalar o Visual Studio 2015, você pode instalar o Report View. Tá? Aqui no site macorati.net, na seção Report View, eu tenho um artigo que mostra isso, instalando o Report View no Visual Studio 2015. Se você tem o Visual Studio 2013, eu também mostro aqui como instalar o Report View no Visual Studio 2013. E tenho aqui também, nessa seção aqui, eu tenho alguns artigos que mostram como gerar relatórios no Report View. E eu também tenho um curso de Report View, tá? Em videoaulas que mostra como criar relatórios para web e para desktop. Você acessando aqui no link, você tem a descrição do curso. Atualmente ele tem 26 videoaulas, mas eu estou colocando mais umas 4 videoaulas. Eu vou incrementando aos poucos o curso, mas aqui nessas 26 videoaulas você já tem praticamente uma cobertura de 80% das necessidades de geração de relatórios que o Report View oferece. Tá? Então eu mostro aqui como gerar relatórios para WPF, Windows Forms, Web, como realizar agrupamentos, enfim, diversos cenários e soluções que usa o Report View. Muito bem, então nessa aula eu vou mostrar como gerar etiquetas no Report View. Inclusive no curso eu tenho uma videoaula que também mostra isso. Então essa seria uma videoaula demo do curso, vamos dizer assim. Então a primeira coisa que você tem que fazer quando você for pretender gerar etiquetas usando o Report View é você definir qual etiqueta que você quer gerar, o tamanho da etiqueta, tá? Você vai encontrar informações na internet sobre etiquetas de diversos tamanhos, tá? Eu peguei aqui como exemplo um site, Word Label, que tem diversos layouts de etiqueta. Existem também, deixa eu mostrar aqui para você, ó, nesse site aqui. No Brasil existe o site da Pimaco, existem outros sites que definem layouts de etiqueta. O importante é você ter as informações do tamanho da etiqueta, quantas colunas de etiquetas você vai trabalhar. Tá? Esse padrão que eu vou usar aqui é o Avery 5160, que é um padrão universal, que é um tamanho, tá, de 2,65 por 1 polegada e que te oferece a possibilidade de imprimir 3 colunas de etiquetas, tá? Onde você vai ter 30 etiquetas por página. Tá? Então, nesse site, eu tenho as informações da minha etiqueta. Tá? É claro que qualquer revendedor de etiqueta vai te dar essas informações. Eu peguei isso aqui como um exemplo. Então, aqui eu tenho o tamanho dela, olha, eu tenho a margem do topo, da base, a margem esquerda, a margem direita. Eu preciso dessas informações. Tá? Então, tenho aqui então, o tamanho 2,6, a altura 1, estou usando em polegadas, tá? Então, eu tenho as margens do topo, da base, da esquerda, da direita. Eu tenho que definir o espaçamento horizontal, o espaçamento vertical, tá? E o tamanho, a página que eu vou utilizar. Eu preciso de todas essas informações para me gerar a etiqueta. Senão, você vai ter problemas com o alinhamento lá da geração da sua etiqueta na hora de imprimi-las, tá? Bom, com essas informações em mão, nós já podemos iniciar o nosso projeto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, tá, que você tem que fazer, né, eu vou mostrar aqui primeiro no conceito e depois eu vou mostrar na prática. Você tem que começar definindo o tamanho da página e as margens do relatório, tá? Então, você vai fazer um cálculo aqui, ó, 2,6 vezes 3, né, vai dar mais ou menos 7,8, tá? Vai calcular o tamanho. Então, essa etiqueta aqui, você pode trabalhar com um tamanho
carta, que é o letter size, que dá 8.5 por 11 polegadas, que é o tamanho carta. Tá? Então você vai na página de propriedades do relatório definir a página. Então você define o tamanho da página, né, a largura, a altura e vai definir as margens esquerda, direita e o topo e a base. Isso aqui é importante, porque a somatória do tamanho da etiqueta com o tamanho da margem esquerda e da margem direita e o espaçamento entre as colunas não pode exceder a largura da página, tá? Depois que você definiu o tamanho da página e as margens, a próxima coisa que você tem que fazer é o número de colunas. Então, isso você define na janela de propriedades do relatório. Você vai lá em Columns, define quantas colunas e o espaçamento entre as colunas. Tá? Depois disso, você vai na seção do relatório, na seção Body, e vai definir o tamanho, tá, da coluna com que você vai trabalhar, que é a seção Body. Tá? Naturalmente, vai ser geralmente do tamanho da sua etiqueta. Então, aqui eu tenho aqui um gráfico que mostra, né, um esquema onde eu tenho essas informações. Ó. Então, quando você define quantas colunas, você vai definir, você tem a largura da página, né, você tem a margem esquerda, o espaçamento entre as colunas e a margem direita. E aqui você tem a largura do body e a altura do body. Então, quando você somar essa largura com essa margem, com esse espaçamento, com essa margem, ela não pode ser superior à margem, à largura da página, tá? Então, aqui eu tenho a base da margem e o topo da margem. Você tem que definir isso para que, quando você imprimir, o texto se encaixe exatamente nas suas etiquetas. Muito bem. Depois, feito isso, você já pode definir o seu relatório. Tá? Aí você define um dataset, tá? Que eu vou mostrar aqui. Aí você usa um objeto list, um objeto table, coloca aqui na seção body, define os campos que você quer exibir. Tá? Você pode ativar a regra, eu vou mostrar, e depois é só imprimir. E o resultado final, você vai ter aqui um relatório com 3 colunas para você imprimir as suas etiquetas. Então vamos agora mostrar isso na prática. Então eu vou abrir o Visual Studio, vou criar um novo projeto, né? Aqui a linguagem é irrelevante, eu vou usar aqui, ó, gerando etiquetas. Ele vai criar um projeto para mim. Essa parte aqui é uma parte mais básica. Eu já tenho uma outra videoaula que eu mostrei como você gera um relatório, então eu não vou focar muito na geração de dataset. Então está aqui o meu formulário. Tá? Eu já vou incluir aqui, ó. Eu já vou aqui na Toolbox. E vou inserir no meu formulário o Report Viewer. Tá? Vou dar o docar no meu formulário, está aqui. Agora, eu vou definir aqui uma fonte de dados, onde eu vou obter os dados do meu relatório. Vou add new data source, tá? Database, tá? Dataset. Aqui, ó, clicar em New Connection, SQL Server. Aqui eu vou definir no SQL Express, que é minha instância do SQL Server. E aqui eu tenho um banco de dados no Artwind, aqui, ó. Você pode baixar esse banco de dados na web também. Vou testar a conexão, tá ok, tá? Vou dar um ok. Aí eu vou dar um next. Tá, vou dar um next. Aí ele falhou aqui na conexão. Deixa eu refazer a connection, pera aí. Vou ver algum problema aqui, vamos lá. Add new data source, database. Vamos lá, vamos aqui, ó. O SQL Express Northwind. Tá, agora acho que vai. Tá, agora foi. Tá, ó. Então ele vai gerar aqui, eu vou selecionar a tabela Customers, que vai ser da onde vão vir os dados para mim gerar minhas etiquetas. Naturalmente você vai usar a sua base de dados.
Então, está aqui o meu dataset com as informações. Agora eu já posso iniciar o meu relatório. Então, eu vou aqui em Project, Add New Item. Tá? Quando você instalar o Report Viewer, vai aparecer essa guia Reporting aqui e você pode usar o assistente. Eu vou usar o Report. E eu vou dar um nome aqui para ele, chamar de etiquetas. Etiquetas. Muito bem, agora que vai começar o nosso trabalho de configuração, tá? Eu já defini o data source, já defini um formulário com Report Viewer para exibir meu relatório. Então vamos lá, eu vou clicar com o botão direito, ou então se você quiser vir aqui no menu Report, Report Properties, tá? Ou aqui, Report Properties. Então aqui eu vou definir o quê? Vou definir as configurações da minha página. Então eu vou trabalhar com polegada, você pode trabalhar com centímetro. Então eu vou trabalhar com letter, né? 8,5 por 11, e aqui deixa eu só pegar aqui as informações das minhas etiquetas, 2,62 por 1, que é o tamanho, ou desculpa, as margens, né? A margem esquerda 0,219, margem direita 0,219, o topo e a base 0,5. Então, ó, 0,219, 0,219, 0,5, 0,5. Tá? Essas são as informações que eu tenho sobre a minha etiqueta. Então, eu estou trabalhando com polegadas. Se as informações que você tem da sua etiqueta é em centímetros, tudo bem, você marca centímetros aqui, ele vai converter. Então, eu vou trabalhar com orientação retrato. Você pode trabalhar com paisagem também. Então, a carta, as minhas margens, esquerda, direita, e o topo e a base, a distância da base estão definidas. Então, já posso dar um OK aqui. Feito isso agora, tenho que definir aqui, ó, na minha janela de propriedades do relatório, ainda, vou continuar aqui, e aqui vou definir quantas colunas eu quero trabalhar. Então, o meu relatório vai ter 3 colunas. Tá? E o espaçamento aqui vai ser 0,212 polegadas. Tá? São informações que eu tenho ali da minha etiqueta. Tá? 3 colunas. Quando eu faço isso, ó, você vai ver que aqui eu já tenho a definição coluna 2, coluna 3. Agora, quando eu definir o tamanho do body aqui, ele vai ajustar. Deixa eu salvar, né? Então agora eu vou aqui na propriedades do body, né? E vou definir o tamanho da minha etiqueta. Tá? Lembrando que o tamanho da minha etiqueta é 2,62 por 1. Então, ó, vou definir aqui, ó. Deixa eu já vir direto aqui, ó. 2,62 por 1. Note que ele já ajustou aqui, ó. E você percebe o seguinte, que embora eu tenha na exibição aqui 3 colunas, eu só vou trabalhar aqui na seção body, né, do relatório. Aqui, o que você fizer aqui vai ser replicado aqui quando você exibir o seu relatório. Então, eu já tenho a definição aqui do tamanho da página, das margens, da base, do topo, quantas colunas eu quero de etiquetas, o espaçamento entre as colunas. Então agora eu vou incluir aqui um list, você pode incluir um table, né? Eu vou incluir um list. Então aqui ele abre para me selecionar o dataset. Aqui eu vou selecionar o dataset que eu criei, ó, que vai ser o meu customer, com as informações que eu quero. Eu agora vou definir aqui o tamanho. Eu vou definir o tamanho aqui do list igual ao tamanho da minha etiqueta, tá? Que é 2,62, eu acho. Por 1. Tá? Então, isso aqui, ó, a minha etiqueta seria isso aqui. Agora, basta eu incluir os campos que eu quero exibir. Deixa eu salvar, né? Vou incluir aqui, ó, um text box. Então, aqui, ó, eu vou
colocar ele bem ali na... Deixa eu colocar aqui, eu acho que eu coloquei maior do que o 2,62. Vou colocar um pouquinho menor aqui, ó. Vamos trabalhar assim mesmo. Então eu vou trabalhar aqui com um campo, text box. Aqui você pode fazer o seguinte, você pode visualizar a régua, que ajuda você a trabalhar com os campos aqui, tá? Então agora eu vou copiar esse campo. Vou colar aqui, e aqui é apenas agora é um trabalho de... Por isso que é bom colocar a régua. De ajustar os campos, né? Eu vou copiar eu quero quatro informações na minha etiqueta. Então estou copiando e colando os text box, estou alinhando eles aqui. Aqui, ó, ele te dá quantos pontos? Tá? 3. Tá bom. Subir um pouquinho mais esse aqui. E o último aqui. O importante é que ele está dentro aqui das dimensões da etiqueta, tá? Bom, eu já coloquei o text box, agora eu vou incluir os campos. Aqui eu quero exibir o nome do contato, aqui eu vou exibir o endereço, né? Uma etiqueta tem que ter um endereço, aqui eu vou exibir a cidade, e aqui eu vou usar uma expressão onde eu vou exibir, eu vou aqui em Fields, né? Eu vou exibir o código postal, né? Vou dar fazer uma concatenação, vou dar um espaçozinho aqui e vou exibir o país, tá? Vou selecionar aqui os text box, deixa eu selecionar aqui este. Vou definir um tamanho menor para a fonte. Então tá aqui o meu as minhas etiquetas. Agora eu vou salvar, vou aqui no meu formulário, onde eu tenho o meu Report Viewer. Deixa eu vir mais para cá para você ver o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou selecionar, e agora eu vou selecionar a etiqueta que eu criei, ó, que é etiquetas, tá? Agora eu vou abrir o formulário, aumentar aqui para visualizar, e pronto. Está gerado aqui as minhas etiquetas, vamos executar. Você vai perceber que no módulo de visualização padrão, você não vai obter o layout de 3 colunas. Vamos ver aqui ele exibir lá. Tá vendo? Você pode falar, não funcionou. Não, é que você tem que exibir ele no módulo layout de impressão. Quando você faz isso, tá, ele gerou duas colunas aqui. Provavelmente deve ter estourado o nosso tamanho ali. Vamos ajustar o tamanho. Então, indo aqui, ó, no meu relatório, o tamanho, acho que ele tinha estourado. Então, eu ajustei 2,62, que é o tamanho que eu estou querendo, por 1, que é exatamente o que eu tenho aqui. Porque às vezes quando você digita algum valor aqui, ele arredonda às vezes por um número maior aqui, aí estoura. Então agora vamos executar e vamos ver o resultado. Então aqui eu tenho que colocar no modo de layout de impressão, né? Olha aqui. Então agora eu já tenho o meu relatório em 3 colunas, né? Segundo as minhas dimensões, tá? Se você quiser que a exibição seja feita automaticamente, basta você vir aqui no teu formulário, aqui, ó, deixa eu vir aqui, ó, você coloca esse comando aqui, ó, vamos lá no código, você vai me report view 1, display mode, print layout.
Então agora ele já vai abrir no modo de layout, tá? Porque no modo, olha lá, ele já abre no modo, opa, ele já abre no modo padrão de layout. Então, se você exportar para Excel e para Word, você não vai também obter esse layout, tá? A renderização no Excel e no Word é diferente, então você só vai conseguir obter o resultado aqui em 3 colunas no modo de layout da impressão e em PDF. Vamos gerar um PDF aqui de novo. PDF. Gerar uma pasta documentos, etiquetas PDF. Tá. Agora vamos abrir a pasta documentos. Etiquetas PDF. Olha aqui, ó. Então, no formato PDF, você tem a mesma visualização, tá? No Word e no Excel, não. Então, dessa forma, nós vimos aqui, nesta aula, como gerar etiquetas, né? Usando o Report View, tá? Então, você viu como é simples. A única coisa que você tem que ter, que é o principal, é as informações da etiqueta, tá? Para você definir o tamanho da página, tá? Quantas colunas, espaçamento entre as colunas, definir o tamanho da seção body do relatório, que tem que ser o tamanho da sua etiqueta. Feito isso, tá? E respeitando essas informações, você vai ter, tá? E vai poder gerar etiquetas sem nenhum problema usando o Report View. Então era isso aí que eu iria mostrar nessa aula. Até a próxima.